Vamos fazer contato com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Bom dia, Walter. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos acompanham. Walter, nesse final de semana, o repórter Vitor Nuzzi publicou uma matéria no site da Rede Brasil Atual a respeito, mostrando, trazendo dados ali de um relatório que foi elaborado por auditores fiscais do trabalho a respeito de uma dessas empresas que se dizem de aplicativo, que são só intermediadoras de mão de obra. Só que o relatório constatou na prática é que são empresas empregadoras sim, na prática não fazem simplesmente um trabalho de intermediação. E que, na verdade, os entregadores, os trabalhadores que trabalham por esse sistema deveriam ter vínculo empregatício, o que é algo importante porque aqui no Brasil não existe uma jurisprudência estabelecida a respeito disso, mas a gente sabe também que esse não é um problema só do Brasil, né, Walter? Exatamente, né? Inclusive, umas 2 semanas atrás, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, publicou um relatório bastante importante, né, focado nessa questão dos trabalhadores de plataforma, né? É um trabalho que trouxe, uma pesquisa bastante abrangente, talvez a maior já feita até hoje em relação a esse tema, né, que é uma realidade em vários países. Ela ouviu 12 mil trabalhadores em mais de 100 países, ouviu mais de 70 empresas, né, diferentes tipos de negócios em plataforma, e constatou algumas coisas assustadoras, né? Que, por exemplo, mais da metade desses trabalhadores eles têm que trabalhar em vários empregos, né, além do que eles trabalham nas plataformas, que eles trabalham, se a gente pegar alguns tipos de plataforma, né, que existem, né, essas de táxi, né, que fazem serviço semelhante ao táxi, que eles trabalham, aqueles que trabalham exclusivamente para as plataformas, trabalham cerca de 65 horas por semana. E aqueles de entrega de qualquer coisa, né, trabalham cerca de 59 horas por semana, com um ganho médio de 3,4 dólares por hora, né? E sendo que mais da metade deles tem um ganho de até 2 dólares por hora. Então, assim, é uma coisa, é a nova forma de escravidão, né? Vamos ser sinceros. E não é por isso não é por outro motivo, que em vários países tem tido ações na justiça para tentar coibir, porque não existe nem regulação, nem negociação coletiva para esses trabalhadores, né? Então, os trabalhadores muitas vezes recorrem à justiça, e houve casos importantes, né, como esse que a Rede Brasil Atual mencionou aí no Brasil, mas 2 outros casos bastante simbólicos foram da Espanha, em setembro de 2020, que reconheceu o vínculo empregatício, e mais recentemente, agora em fevereiro, no Reino Unido, em que a Suprema Corte decidiu por vínculo empregatício também, reconhecendo que os trabalhadores têm direito de trabalhar. É claro que isso agora, pelo trâmite da justiça, né, eram ações no caso da Espanha era de um trabalhador, no caso do Reino Unido de 25 trabalhadores, e agora tem que se criar a jurisprudência para que as cortes inferiores regularizem da mesma maneira, mas é um caso gritante, não só pelos milhões de trabalhadores que trabalham em plataforma hoje em dia, que é considerado um subemprego, que é vendido aí como se fosse, né, um novo empreendedorismo, né, e que pega, né, muitas vezes a pessoa acha que está mesmo, tem uma falsa sensação do controle do seu tempo, né, do seu trabalho, né, e acha importante ser CEO de microempresa individual, né. Então, é uma coisa que precisa urgentemente ter um processo de regulação. Vários países já estão avançando nessa questão da regulação, sobretudo na questão de saúde e segurança, né? Mas também avançar em questão de negociação coletiva desses trabalhadores.
Esse é um ponto importante, inclusive, que a gente até discutia aqui mais cedo com o José Silvestre, diretor adjunto do Diese, Walter, que é a questão da negociação coletiva da liberdade de associação, que justamente por não existir esse vínculo empregatício acaba sendo ainda mais dificultada nos diversos países do mundo. E você falou a respeito da precarização, né, da média, e vendo aqui um dado que é assustador, que metade dos trabalhadores da plataforma online ganha menos de $2 por hora, né? Ainda por cima existem aí diferenças significativas entre o que recebe o homem e a mulher. Quer dizer, as assimetrias que já são muito presentes no mundo do trabalho, né, em maior ou menor grau, dependendo de cada país, acabam se aprofundando ainda mais nesse tipo de trabalho, Walter. Exatamente, porque não há limites para a ganância corporativa, né? São empresas que durante a pandemia se beneficiaram demais, né? Sobretudo as empresas de entregas, né? Quadruplicaram, né? Empresas como a Amazon, né? O Jeff Bezos quase duplicou a sua fortuna pessoal por conta de que as pessoas ficavam confinadas, ficam, né? Estão ainda, né? Em grande parte do mundo confinadas e dependendo das entregas. Então são empresas que lucram demais, então tem que avançar em regulação estatal, né? Governos têm que regular essas empresas, tem que taxar essas empresas de uma maneira proporcional aos ganhos imensos que eles têm, né? E regular em termos da saúde e segurança, sobretudo, que foi o que mais avançou, né, nesse período da pandemia. E tem alguns países, exemplos concretos, né? Austrália, Nova Zelândia, Indonésia, né? Irlanda, que fizeram algum tipo de regulação sobre proteção social, sobre tempo de trabalho, sobre vínculo empregatício, né? E a questão da negociação coletiva, veja, alguns países como o Canadá, a Irlanda, o Japão e a Espanha fizeram alguma regulação para dar o direito desses trabalhadores poderem se organizar em sindicatos e poder negociar coletivamente os seus direitos e benefícios. Agora veja que coisa, como é uma batalha muito dura. Primeiro que, por um lado, essas empresas vendem uma coisa para esses trabalhadores, que eles são empreendedores, que eles têm liberdade total, né? E que eles podem, enfim, é uma adesão voluntária. E é verdade, né? Só que, por exemplo, até a União Europeia, ela considera, pelo fato de eles serem microempreendedores individuais, ela considera que se eles se associarem para tentar negociar seus direitos coletivamente, ela considera que isso é cartel, para você ter uma ideia. Então veja o tanto de coisa que precisa ser superado para poder fazer uma defesa concreta dos direitos desses trabalhadores. Muitos desses trabalhadores, inclusive, eles não querem, né, ter um vínculo empregatício porque eles acreditam nessa coisa de que querem ter a liberdade de poder se associar com vários empregadores, né? Que assim, é um direito legítimo, né? E que, portanto, uma estratégia que poderia ser feita, e que temos alguns casos no mundo, né, por exemplo, em Singapura, na Indonésia, no Reino Unido, em que sindicatos fizeram associações desses trabalhadores, então não sindicatos, né, e eles negociaram o tal do termo de prestação de serviços, que é aquela coisa individual, unilateral, que as empresas determinam, que elas mudam quando querem, que não tem transparência nenhuma, e eles só são obrigados a aceitar esses termos de serviço. Então, houve uma negociação desses termos de serviço de forma a preservar a saúde e segurança, a proteção social, né, horas de trabalho, regular o que um acordo coletivo de trabalho teria. Então, essa é uma das alternativas que alguns países estão adotando, alguns sindicatos estão adotando pelo mundo. E vendo aqui os detalhes do relatório, Walter, a gente vê que existe a constatação de que os trabalhadores dessas plataformas, eles trabalham em média 23 horas numa semana típica, incluindo trabalho remunerado e não remunerado. E cerca de metade tem outros empregos trabalhando 28 horas em média por semana nesses empregos, além da plataforma de trabalho, que juntando aí as duas jornadas dá 51 horas por semana. Agora, isso em média no mundo, né? Porque a gente tem uma realidade particular no Brasil, onde a taxa de desemprego é muito elevada, 13,7%, é muito alto, as pessoas são pressionadas a topar qualquer trabalho, inclusive esses que não garantem vínculo empregatício. Então, essa situação retratada aqui na prática, ela é muito pior aqui no Brasil devido às condições da economia e da própria desestruturação do mercado de trabalho brasileiro.
Com certeza, até porque no caso do Brasil, como o desemprego está batendo já nos 14%, 15%, né? E se contar ainda a taxa de desocupação, que insistentemente o Dias tem falado, é uma coisa alarmante. Esses trabalhadores dependem integralmente dessa plataforma, e quando tem maior oferta de mão de obra, menos trabalho para todo mundo, né? Uma questão matemática, né? E quando o relatório fala de 23 horas em média de dedicação à plataforma, isso significa de horas efetivas trabalhadas, não aquele tempo que ele fica disponível para ser acionado pela plataforma, né? Que é muito mais. Então, que na prática esse valor de 65 horas semanais para os de táxi e 59 horas semanais para os de entrega, né? Então, é uma situação muito, muito precária, né? E que, portanto, precisa urgentemente de regulação, de taxação dessas empresas e de possibilidade de negociação coletiva para esses trabalhadores, para eles melhorarem seus benefícios e suas condições de trabalho. E tem outro aspecto também que retrata bem a questão da economia globalizada das grandes corporações, é o fato dos custos e benefícios não serem compartilhados de forma igual em todo o mundo, porque 96% dos investimentos nas plataformas, segundo o relatório da OIT, estão concentrados na Ásia, América do Norte e Europa, e 70% das receitas concentradas em apenas 2 países, que são Estados Unidos e China. Quer dizer, existe uma concentração dos investimentos, até da reversão de lucros em países do norte, e nos países do sul, na verdade, tem os seus trabalhadores ainda mais explorados por esse tipo de trabalho, Walter? Exatamente, até porque quando você vai... tem países que têm regulação mais precária ainda que o Brasil, né? Então, por exemplo, se um trabalhador vai querer levar uma questão dessas para a Justiça do Trabalho, ou para a Justiça Civil mesmo, né? Ele vai esbarrar com o fato de que a sede da empresa é lá no Vale do Silício, na Califórnia, né? Então, você vê que tem uma concentração, né, para efeitos em 2 países, praticamente, Estados Unidos e China, mas, na verdade, nós estamos falando de concentração de meia dúzia de bilionários, que são os grandes acionistas dessas empresas de plataforma, né, como a Amazon, como a Uber, como a Grab, como Deliveroo e tantas outras aí, né, que, aliás, multiplicaram por 5 vezes, né, na última década o número dessas plataformas, e mais com um punhado de gente só se beneficiando disso, enquanto milhões de pessoas trabalham dessa maneira precária. Tá certo, Walter. Queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Bom dia, até a próxima. Bom dia. Nós conversamos aqui com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.